E na última sexta e sábado nós tivemos a nossa conferência. Em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, ou nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Queria que você, com seus olhos fechados nesse instante, pudesse de fato dizer para Deus: eu sou desventurado. Numa outra versão, Paulo disse miserável, miserável. Em outras palavras, eu não tenho nada. Nós não temos nada, queridos, que nos mantém diante de Deus. Não existe nada em nós que justifique Deus se importar conosco. Deus não olha para você e diz: que bom que o meu filho faz tudo que eu gosto, tudo que eu quero, tudo que ele necessita. Deus olha para nós e vê que nós somos, sim, miseráveis, desvalidos, desventurados, incapazes de fazermos o bem, de praticarmos a vontade dEle. Mas Ele, por sua misericórdia, não nos trata como merecemos, e por sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Confesse ao Senhor agora. Faça sua confissão ao Senhor e diga para Deus: eu reconheço que não é por mim, mas é pelo Senhor. Não é por amor a mim, mas por amor ao Senhor. Pelo amor que o Senhor tem pelo seu próprio nome. Porque não há nada em nós que possa agradar a Deus, exceto o fato de Ele ter empenhado a sua imagem e semelhança, impregnado isso em nós. Obrigado, Deus. Nós reconhecemos que não somos nada diante do Senhor. Nós reconhecemos, o Deus, que somos imperfeitos. Deus, que não existe em nós algo que possa realmente nos sustentar diante do Senhor, que nós não podemos ostentar nada. Justiça, perfeição, retidão. Mas reconhecemos que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Reconhecemos, sim, Deus, que a graça do Senhor, ela nos alcança, e por isso aqui estamos. Ainda que, Deus, nós não possamos ostentar uma postura, uma conduta perfeita diante uns dos outros, em nossa vida cotidiana, mas o Senhor não nos chama pela nossa conduta. O Senhor nos chama por amor do teu nome, porque o Senhor ama o teu nome,
E por amor do teu nome o Senhor tem manifestado então misericórdia para conosco e graça. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe nesta noite. Que o Senhor nos torne aptos em Cristo Jesus a permanecermos e a prevalecermos sobre o nosso homem interior ou a nossa natureza pecaminosa, para que possamos viver à vontade do Senhor. Vem ministrar o coração de cada um dos teus servos e servas nesta noite. Vem falar aos nossos corações. Peça a Deus para que Ele fale com você. Peça a Deus para que a palavra dEle tenha um efeito na sua vida. Peça a Deus para que você seja impactado pela palavra dEle nesta noite. Em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti. Amém, Senhor. Amém, queridos? Irmãos, nós tivemos esse final de semana, sexta, sábado, a nossa conferência leve. Quantos vieram? Faz um sinal aí, amém. Glória a Deus. Você, se não veio, que não veio, não tem como a gente reproduzir para você o que aconteceu. E eu quero aproveitar esse momento para te dizer uma coisa. Olha, Deus tem nos dado o privilégio de congregar. E é importante nós entendermos que o congregar faz parte então da bênção de Deus oferecida a nós. E todas as vezes que nós abrimos mão de congregar por qualquer motivo, ou por motivos que poderíamos superar, nós estamos perdendo. Você perde ao não congregar. Porque há coisas que Deus só vai falar, e só vai ministrar, e só vai trazer às nossas vidas, ao nosso coração, no congregar. Ou no congregamento, no ajuntamento da sua igreja. E eu digo uma coisa, queridos. Até para aqueles que são ministradores da palavra de Deus, tem revelações, tem coisas que Deus só vai trazer quando chega aquele momento em que Ele ajunta o povo dele. Então Ele diz, essa é a palavra. Nós nos preparamos, meditamos, fazemos uma reflexão, nos organizamos, para poder trazer uma palavra de Deus. Eu quero que Deus fale ao seu coração nesta noite, amém? Eu quero que Deus fale à igreja nesta noite. Eu já meditei, já escrevi, já refleti, já orei, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então nessa noite, que é um nível de revelação, de conhecimento, de sabedoria. E Deus falou muito sobre isso conosco, sexta e sábado, amém? E Deus quer falar com você. Fruto da minha meditação diária, outro dia um texto saltou aos meus olhos, ao meu coração, e Deus realmente me atraiu para essa palavra. Eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Isaías capítulo 27, versículo de número 3. Quero que você abra aí a sua Bíblia. Dá para pôr um pouco de luz para nós aqui na nave do templo? Isaías capítulo 27, versículo 3. Nós vamos ler esse texto, porque é Deus falando conosco nesta noite, é Deus falando com a igreja nesta noite. Esse final de semana nós comemoramos, ou demos ênfase no nosso 10º aniversário como igreja. São 10 anos de existência. E qual é a palavra de Deus para a igreja hoje? O que Deus espera de você e de mim, que o Deus espera de nós nesta noite. Então, a inspiração e também a revelação do Senhor para nós vem de Isaías 27, versículo 3. A palavra diz: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, eu cuidarei dela. Eu queria que você pusesse a mão sobre o seu coração e dissesse assim: eu sou a igreja,
Eu sou a igreja. E diga agora: nós somos a igreja. E o Senhor então está falando com a igreja, está falando com você, comigo nesta noite, e diz: eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia, eu cuidarei dela. Amém. Queridos, aqui no texto de Isaías 27, há uma referência à vinha. E a vinha é uma herança. O dono de uma vinha é alguém que tem um privilégio de ter um lugar que é o lugar onde a alegria é produzida. Ter uma vinha tem a ver com usufruir de uma experiência abundante, alegre, de um lugar produtivo que produz uvas, videiras, que produz alimentos, que produz, portanto, alegria. E o Senhor compara o seu povo, a nação de Israel. E podemos também entender a igreja, porque lá em João 15, Jesus usou a expressão: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Então uma analogia também à igreja, porque a igreja é herança de Cristo. E Deus diz o que Ele então quer fazer com a sua vinha, o que Ele quer fazer com a sua herança, o que Ele quer fazer com a sua igreja. Jesus é o Senhor da igreja, amém? Jesus é o Senhor de tudo, é o Senhor de todos, amém? E o Senhor é aquele realmente que tem que, por nós, ser reconhecido como quem exerce de uma forma plena toda uma manifestação cuidadosa, prazerosa para conosco. Quando falamos de igreja, queridos, não estamos falando de uma denominação, nós estamos falando de uma instituição religiosa. Quando estamos falando de igreja, quando a Bíblia fala da igreja, ela fala da própria essência da vida de Deus revelada nos homens em Cristo Jesus. Quando estudamos na Bíblia sobre a igreja, estamos estudando sobre o próprio Deus. E é interessante que nós podemos compreender que de fato a igreja tem muita importância para Jesus. E há uma expressão de Jesus que eu gosto muito, que está em Mateus 16. Quando Jesus chama os discípulos e começa a inquiri-los sobre o que as pessoas falavam a respeito dele. Quem ele era para as pessoas, para os judeus. Mas há um momento que Jesus se dirige aos próprios discípulos e diz: e para vocês, quem eu sou? Quem é Jesus para o mundo? Quem é Jesus para uma pessoa comum no sentido de tão somente viver a sua vida natural?
Mas eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a igreja? Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha, eu quero te dizer uma revelação. Há um nível de revelação na sua alma, né? No seu espírito. Você compreendeu, você entendeu, vocês entenderam. Eu quero dizer para você que entendeu que você é igreja. Quem é Jesus para você? Quem é o Cristo para você? Mas que você precisa receber mais revelação dele, que você precisa conhecê-lo ainda mais, que nós precisamos conhecê-lo ainda mais, queridos, porque nós não estamos num desafio de sermos uma comunidade de religiosos. Nós não temos uma proposta de religião para você. Nós temos uma proposta de viver a vida de Cristo, de viver a vida de Deus, de viver a vontade de Deus. Por isso nós não estamos, ao dizermos CCT completa 10 anos, Comunidade Cristã Transformados completa 10 anos. Esta é uma religião começada em João Pinheiro, queridos. Esse é só um nome de uma instituição que se identifica como cristã nesta cidade, mas que todavia tem como princípio e proposta a palavra de Deus, a vida de Deus, aquilo que é o propósito de Deus para aqueles que congregam nesta comunidade. E nós não temos outro objetivo que não seja levar você a conhecer realmente o que Deus tem como propósito para a sua vida. Levar você a viver o que Deus tem como um propósito para a sua vida. Levar a igreja a ser aquilo que Cristo estabeleceu que ela seja. Jesus então disse para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que trouxe revelação a você. A revelação que você recebeu vai te levar agora a entender quem você é. E ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, Jesus disse para Pedro, para os discípulos, disse para a igreja, que a igreja é indestrutível. Quando alguém diz: eu tenho medo de demônio, eu tenho medo do diabo, eu tenho medo do inferno. Sabe, crente em Cristo Jesus, igreja de Cristo não precisa ter medo de demônio, nem ter medo do diabo, nem ter medo do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Porque a igreja é indestrutível. Porque a igreja é indestrutível. Então, se você entende que a sua vida está estabelecida em Cristo, você é indestrutível. Não tem demônio capaz de destruir a sua vida. Agora, isso não quer dizer que Satanás e que os demônios, eles não vão cirandar, eles não vão procurar, eles não vão tentar de todas as formas afetar a sua vida. Com certeza isso irá acontecer. E eu chamo então esta igreja a ser a igreja de Cristo. Eu chamo esta igreja, ou esta comunidade, a entender que não somos a comunidade cristã transformados de Cristo, que somos a igreja de Cristo, que se identifica como comunidade cristã transformados, mas que está inserida no contexto da igreja de Cristo. Não uma das igrejas de Cristo, mas fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, amém?
Eu quero falar por que nós temos que compreender essa mensagem. Ser a igreja indestrutível. E toma esse texto aqui de Isaías 27 para fundamentar os argumentos que tenho sobre a igreja indestrutível. Primeiro, a igreja tem um dono, o Senhor Jesus, amém? Existe uma instituição que pode ser de Valdomiro, de Macedo e de quem mais se arvorar ser dono de alguma instituição. Mas a igreja de Cristo, ela é única e ela só tem um dono, o próprio Jesus Cristo. Quando o Senhor diz então aqui em Isaías 27:3, eu, o Senhor, a vigio. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou o proprietário da vinha, eu sou o proprietário da igreja, eu sou o proprietário do povo que se chama pelo nome dele, eu sou o dono. Queridos, talvez se pode até pensar como alguns pensam, pastor Emerson tem uma igreja. Eu quero te dizer, eu não tenho uma igreja. Jesus tem uma igreja. E eu só sou um instrumento para ajudar a cuidar da igreja dele. Sabe por quê? Porque ele me deu a graça de poder ser um instrumento nas mãos dele. E a única coisa que eu quero fazer é cuidar da igreja de Jesus, não da minha igreja. Eu não sou dono de igreja nenhuma. Quando olho para a minha vida, eu digo, Senhor, como Paulo fala, desventurado, miserável homem que sou, né? Senhor, quem eu sou para poder fazer a tua obra? Sabe por que é bom nos sentirmos incapazes, inaptos para fazer a obra do Senhor, queridos? E quando você diz, eu não vou fazer porque eu não consigo, eu não vou fazer porque eu não sou capaz, eu não vou fazer porque eu não posso, louva ao Senhor porque isso acontece. Porque os capazes vão fazer o que querem, porque aqueles que se acham aptos vão então meter os pés pelas mãos, não é? Vão fazer bobagem, vão aprontar, vão dividir, vão levar pessoas a viver fora daquilo que é a vontade de Deus, vão querer que a sua personalidade, né, seja exaltada. Então, a foto linda e maravilhosa, né? Eu quero ser um pastor que um dia aparece no outdoor. Queridos, as imagens que a gente tem, elas devem simplesmente serem usadas para trazer alguma lembrança no aspecto, né, de trazer alguma afirmação, né, de identidade, mas jamais para exaltação do ego. Se a gente tivesse uma foto de Jesus, não seria bom, sabe por quê? Porque as pessoas se apaixonariam pela foto e deixariam Jesus de lado, e não amariam a Jesus e não honrariam a Jesus. Nós fomos chamados para sermos a igreja de Cristo, para entendermos que quando nós compreendemos que o próprio Senhor é quem vigia, porque Ele é o dono da igreja, é Ele o grande responsável pela igreja, sabe, isso deve nos levarmos a entender que nós somos então herança do Pai em Cristo Jesus. E eu gosto quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 11, ele fala assim, nele, Efésios 1, 11, ele diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo nós somos herança. Então quando o Senhor fala da vinha, quando o Senhor fala, olha, eu vou cuidar, eu vou vigiar, eu, o Senhor, a vigio. A igreja é de Cristo, queridos, Ele a vigia, Ele cuida dela. A igreja pertence a Cristo. A igreja é propriedade de Jesus. Ela é a herança do Pai para o Filho. Jesus veio. Jesus recebeu o privilégio do Pai de cumprir uma obra. E essa obra que Ele veio executar lhe deu o direito, a herança. Filhos e filhas. A igreja. Em Efésios 1:15, a partir do versículo 15, então, Paulo prossegue e ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está falando aos crentes, à igreja que estava em Éfeso, e diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, que nesta noite você esteja recebendo sabedoria e revelação, que o Espírito esteja trazendo entendimento de quem você é de fato em Cristo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, somos, portanto, o corpo de Cristo. Quando falamos de igreja, falamos da própria essência de Deus. Se Cristo é o cabeça, a palavra revelada aqui de Paulo é: nós somos o corpo de Cristo. Sabe por que então a igreja é indestrutível? Porque ela é o corpo de Cristo, porque ela é a propriedade do cabeça, porque ninguém pode de fato danificar o corpo de Cristo, porque ninguém pode afetar o corpo de Cristo. E se você está em Cristo, você não tem que ter medo do diabo, amém? Você não tem que ter medo de demônios, amém? Você não tem que ter medo do inferno, amém? Você não tem que ter medo da vinda de Cristo. Você é daqueles, ou conhece alguém que morre de medo do Apocalipse? Não, eu passo longe do livro do Apocalipse, nem leio, de tanto medo que eu tenho. Você já ouviu alguém falar? Já? Eu já. Queridos, ninguém tem que ter medo da vinda de Cristo. A igreja de Cristo não pode ter medo da vinda de Cristo. Sabe por quê? Porque ela é propriedade do próprio Cristo. Porque você é corpo de Cristo. O Espírito habita em você. Parece incoerente, né? Como que eu, na minha imperfeição, limitação,
como Paulo disse, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Como que alguém assim é corpo de Deus, de Cristo? Você é corpo de Cristo, amém? Você é propriedade dele, amém? Se o pecado em algum momento, circunstâncias da vida tem exercido domínio sobre a sua vida, saiba que você pode recorrer a ele e dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão. Senhor, eu preciso ser refeito. Senhor, eu preciso ser liberto. Senhor, eu preciso ser curado. Há alguma área da sua vida que está sendo dominada? Lembre-se, muito embora Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Jesus não está dizendo que o inferno não se levanta contra a igreja. Jesus não está dizendo que Satanás não odeia a igreja. Satanás te odeia. Ele não quer que você viva a vontade de Deus. Ele não quer que você tenha experiências com Deus. Ele não quer que você viva a vontade de Deus. Eu queria que você, sem olhar para ninguém aí, pudesse pôr a mão sobre o seu peito, seu coração, e dissesse assim: eu recebo revelação, sabedoria para viver como corpo de Cristo, como propriedade de Jesus, como herança de Cristo. Que o Espírito Santo faça isso na sua vida e te renove nessa noite. Em segundo lugar, a segunda verdade importante sobre esta revelação da igreja indestrutível a igreja é indestrutível porque ela tem um pastor, o Senhor Jesus. Voltando a Isaías 27:3, ele diz assim: eu, o Senhor, a cada momento arregarei. Eu, o Senhor, a cada momento arregarei. Uma vinha é uma propriedade que está sob o controle do seu proprietário. E ele a usa, e ele realmente cuida dela de uma forma plena. Em toda a sua extensão, em todo o seu potencial. E a igreja de Cristo, ela é indestrutível porque realmente o seu pastor é o pastor perfeito. João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por você. Jesus, ele assumiu o seu lugar. Você não precisa ter medo do juízo e dizer: mas e aí, como é que vai acontecer? Jesus é o seu advogado. Jesus, ele vai assumir absolutamente toda a sua culpa, ele vai assumir toda a sua vida. Ele é aquele bom pastor que deu a vida dele por você. Vamos ver se o João ou a Maria merece entrar no céu. Deixa eu ver aqui o que ele fez. Vamos ver se ele acertou mais ou ele errou mais. Queridos, indiscutivelmente nós erramos mais, porque somos conduzidos por sentimentos altamente prejudiciais. Os nossos sentimentos fazem com que a gente tenha problemas de relacionamento com uma constância muito grande. Sentimentos que geram ira, sentimentos que geram insatisfação, sentimentos que geram murmuração, sentimentos que geram incompreensão, sentimentos que geram atrito, sentimentos que geram afastamento, sentimentos que geram punição. Quantos sentimentos estão presentes em nossos corações? Porque a nossa alma é uma fábrica de sentimentos. Sabe como que a alma fabrica sentimento? Você abre os seus olhos e vê alguém balançando a cabeça assim.
Aí o sentimento já é vontade de esganar essa pessoa, né? Ela pensa que é melhor do que eu. Se alguém fizer assim, isso já não te deixa irado? Sentimentos. Nós somos uma indústria, uma fábrica de sentimentos. Por isso que o produto final, queridos, que a maior parte do tempo nós estamos enrolando, embrulhando, não é bom. É problemático. É atrito com o pai, é atrito com a mãe, é atrito com o marido, é atrito com a esposa, é atrito com o irmão, é atrito com o patrão, é atrito com todo mundo. Tem gente que já chega no ambiente com atrito no coração. Olha lá, estão falando assim é porque estão falando mal de mim. Queridos, o Senhor, Ele diz, eu a cada momento vou regar a minha vinha. Eu a cada momento vou regar a minha igreja. Eu a cada momento eu vou cuidar da minha videira, né? Eu vou transferir a minha vida. Quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, Jesus está dizendo, eu transfiro a minha vida para vocês. O dono da igreja, Jesus, ele transfere a vida dele para nós. Só vai permanecer, só vai prevalecer quem realmente está ligado a Cristo, conectado com Cristo. Louva a Deus porque eu não sou capaz de fazer a conexão da igreja. Eu não sou capaz de te conectar em Cristo. Só Cristo pode te conectar nele. Eu só posso te dizer, querido, não perca o foco, vai em frente. Essa é a direção, é isso que Deus tem para nós. É isso que nós temos buscado fazer como igreja ao longo desses anos, queridos. Os pastores dessa igreja têm um compromisso, não de ser a conexão, mas de sermos facilitadores dessa conexão com Cristo. Que você entenda que a sua vida com Deus, ela tem a ver com você e não tem a ver conosco. Ela tem a ver com as suas escolhas, com as suas decisões e não com as nossas decisões. Se eu pudesse, eu colocaria todo mundo na conexão, né? Ligar na tomada, pum, não sai mais, fica aí. Mas eu não dou conta. Eu só posso estimular, desafiar, eu só posso confrontar, eu só posso orientar, direcionar. Eu não posso fazer isso nem dentro da minha própria casa, nem com meus próprios filhos, minha esposa. Eu não posso fazer isso com ninguém. Queridos, porque quem nos conecta é o próprio Deus. O Espírito Santo vem, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem, nos convence e nos quebranta e nos diz, olha, há um caminho, há vida, há uma proposta. Ele diz, olha, eu estou à porta e bato. Então você passa a entender, a ouvir. Jesus está batendo, está dizendo, eu não quero ficar de fora, eu quero cear com você, eu quero viver com você, eu quero que a sua vida seja marcada pela minha presença. Tenha a sua conexão com Ele, deixa Ele te pastorear. Não faça nada porque nós estamos pedindo. O que temos lutado é para pedir as coisas certas, é para desafiar a igreja a fazer as coisas certas, queridos. Esse é o nosso empenho. Mas quanto a tomar essa decisão, cabe a você. Quanto a decidir fazer as coisas certas, cabe a você. E o Senhor diz a cada momento, arregarei, eu sou o bom pastor. E Paulo escreve aos Efésios e diz que Cristo amou a igreja de tal maneira que a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para que a purificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém
santa e sem defeito. Por onde você tem andado? Você tem amado mais o pecado, mais o mundo, mais as coisas do mundo? Você tem experimentado mais aquilo que o mundo tem te oferecido? É fácil você saber o que é pecado. Sabe o que é pecado? O pecado mata. O pecado destrói. O pecado, ele arranca algo de você. O pecado te descaracteriza. O pecado te envergonha. O pecado te expõe. O pecado destrói a sua vida. Às vezes há coisas que nós gostaríamos até de falar com mais ênfase, ou deveríamos falar de forma mais explícita. Mas eu quero te dizer que todo prazer pecaminoso vai arrancar algo de você. Todo prazer pecaminoso vai ser um prazer fictício, porque o resultado vai ser catastrófico. Infelizmente, queridos, há um impulso físico santo dado por Deus, que a má administração desse impulso gera as piores tragédias, que é o impulso sexual. Quem segue o impulso sexual de forma animalesca, vai terminar, vai ter o fim dos seus dias trágicos, arruinado, destruído. Mas eu quero te dizer que o pastor da igreja, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o pastor da igreja, Jesus Cristo, ele não desiste. Quando ele está em contato com a mulher samaritana, ele fala: cadê o seu marido? Ah, eu não tenho marido. Ele diz: você já teve 5 e está com o 6º, que agora é da sua vizinha, ou da sua amiga, ou ex-amiga. Mas Jesus não diz: o céu está fechado. Mas ele diz: vai lá, chama ele. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Queridos, mesmo que o pecado ele se revele como algo destruidor, dominador, Jesus, o pastor, tem o poder de regar a sua vida para trazer vida e vida em abundância, para suscitar a vida em você, de tal forma que o passado vai ficar para trás e a nova vida vai se revelar, trazendo a dignidade, trazendo a abundância de Deus para você e fazendo você viver o melhor de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sentimentos que levam às escolhas, a decisões, que muitas vezes têm a ver com alguns desejos impulsivos ou meramente sentimentais, né? Dessa energia emocional negativa produzida na alma. Só tem um capaz de nos curar: Jesus. Eu não posso deixar de falar, queridos, de um dos impulsos, ou sobretudo de tendência, de fuga mais comum do ser humano, que é o drogar-se. Todo tipo de droga que não tenha uma finalidade curativa, farmacêutica, né? Que alguém pode dizer: mas e quando alguém está doente, toma um medicamento, é uma droga. Tá, é um medicamento com uma finalidade específica de atingir o mal e ruir com aquele mal para restabelecer. Mas pessoas com seus sentimentos, gerando vontades ou desejos destrutivos, quase sempre vão buscar afogar suas mágoas, suas frustrações aonde? Nas drogas. Não tem uma droga mais catastrófica do que a lícita chamada álcool, né?
toda casa tem, toda reunião tem, todo ambiente tem. Tem que beber um pouquinho, né? Tem que tomar um alquinho. Isso é o caminho para tentar afogar as mágoas e para gerar ruína. É uma fuga da realidade. Eu vou bater numa tecla: princípio do prazer é um princípio que está sempre diante de você, te levando a fazer as escolhas que vão destruir a sua vida. É aquilo que você está como vontade imediata da sua alma. Estou frustrado com alguém, vai lá, toma uma. É assim que o diabo vem e fala. O diabo não aparece com um ferrão, tridente, soprando fogo, né, pelas ventas, dizendo: eu vou te levar para o inferno. Não, vai lá, ele vai aparecer geladinho, bonitinho, atrativo. Ele vai aparecer dizendo: eu não aguento viver sem isso, é bom demais. O caos se estabelece depois de todo o uso de drogas. E os problemas não se resolvem. Mas aquele que te chamou para te dar vida e vida em abundância, e que quer pastorear você, quer regar você, quer te levar a ter uma vida abundante, a usar o seu potencial realmente como você precisa. Sabe, Jesus, Ele sabe cuidar de você, de mim, Ele sabe cuidar da sua igreja, Ele é provedor, Ele é o pastor que nos leva para os lugares que nós necessitamos. Você precisa de água, Ele vai te levar às águas, de alimento, Ele vai te levar ao alimento, de refrigério, Ele vai trazer refrigério, de descanso, Ele vai trazer descanso, de relacionamento, de cura, de restauração, Ele vai fazer e levar você a isso. Portanto, há um pastoreio que você precisa se submeter a Ele, é o de Jesus. E lembre-se, Jesus também colocou pastores para cuidar da igreja dele, do jeito dele, como Ele quer, segundo a palavra, para ser instrumentos, para trazer edificação para a sua igreja. O que temos feito nesta comunidade é realmente buscar pastorear o rebanho de Cristo como ele precisa ser pastoreado, para que haja um povo que tenha convicção: somos propriedade de Deus, de Cristo, e somos também cuidados e supridos e providos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E uma palavra que me veio à mente antes de eu sair de casa, Isaías 40, quando Deus fala: olha, console meu povo. E aí o profeta pergunta: como eu vou consolar? E ele diz: fala para o meu povo, toda a carne é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca a erva, cai a sua flor. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Todo mundo aqui sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas você está pronto? Eu não estou perguntando se você quer morrer agora. É normal ninguém querer morrer. Quando uma pessoa diz que quer morrer, isto é resultado ou consequência de todo um destroço, uma destruição interior, tá bom? Pessoa que está desejando a morte, desejando o suicídio, está doente, tomada por um espírito de morte. Então o normal é que ninguém queira morrer. Isso é normal. Eu não quero morrer. Você quer? Eu não quero, mas eu vou morrer. Então o que fazer? Se prepare para morrer. Se você é propriedade dele, se ele é o seu pastor, sabe para onde ele vai te levar? Já disse o salmista no Salmo 23, né? O que ele falou lá no final? Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Em Isaías 40,
quando a palavra de consolo vem, no versículo 11, o profeta diz: como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Sabe, Deus quer, Cristo quer que nós sejamos uma igreja pastoreada aqui e por toda a eternidade. Mas uma questão importante é que esse pastor, ele é especialista em multiplicação, ele é especialista em reprodução. Jesus não quer um rebanho limitado, Jesus não quer um pequeno rebanho. A palavra diz que haverá no céu uma multidão que ninguém pode contar, ninguém pode contar. Por isso é importante nós entendermos quando Jesus fala de ir e pregar, e que pregando o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, e de fazer discípulos. Queridos, nós entendemos isso como uma ordem de Cristo, né? Uma missão de Cristo, e que esse pastor Jesus, ele quer que nós façamos. Quer dizer, aos líderes de células, aos membros de células, aos membros dessa igreja, queridos, Deus quer que nós sejamos reprodutores da vida dele. Ele quer que nós estejamos reproduzindo o seu DNA. É por isso que nós insistimos, vamos para as células, vamos levar os amigos, vamos chamar as pessoas, vamos falar de Jesus, não vamos parar, não desista. Você que está se sentindo às vezes incapaz, lembre-se, Ele vai te capacitar para que você seja um instrumento nas mãos dele. Amém? Que você continue disponível. Você é indestrutível. E finalmente, queridos, a igreja de Cristo é indestrutível. Por quê? Porque ela tem um protetor. Isaías 27:3 diz: eu, o Senhor. Aí ele diz: para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia, eu cuidarei dela. Pode ser o diabo que for, pode ser o demônio que for, pode ser o inferno, pode ser todo tipo de ameaça, queridos. A gente percebe que ao longo da história, Satanás, tem tentado destruir a igreja. Por quê? Porque Satanás odeia a igreja, ele fará de tudo contra ela. Mas quando Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quer dizer, queridos, que ainda que Satanás se levante, ele não pode vencer quem está em Cristo. Ele não pode vencer a igreja, ele não pode te destruir. Quando Jesus disse para Pedro: eu também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: Pedro, não temas, fica firme, continua, vá em frente, não pare. Irmãos, sermos igreja tem a ver com a compreensão de que eu não estou aqui movido por uma motivação emocional. Eu gosto do pastor, dos pastores, eu vou. Eu não gosto, eu não vou. Eu gosto do culto. Quem vai pregar hoje? É o fulano. Esse eu gosto. Não, é o fulano de tal. Esse eu não gosto. Queridos, nós fomos chamados para servir ao Senhor, para viver a vontade dEle. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Sabe, ainda que Satanás se levante para tentar destruir a sua vida, Jesus Cristo já se levantou para te dar a vitória, para dar a vitória à sua igreja. Eu gosto de uma expressão usada por João, lá no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, né? Quando ele fala que ele caiu diante do Senhor e o Senhor falou com ele: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você entendeu isso? Se você estiver em Cristo, você acha que a morte vai te dominar?
Eu acho que quem quer ser feliz tinha que desistir de ser infeliz. Quem quer muito ser feliz, mas não desiste de ser infeliz por não desistir do pecado, por não desistir de viver segundo os seus próprios interesses e sentimentos, por não desistir da dureza de coração, por não desistir das resistências, por não desistir da influência social, por não desistir de certos ritos familiares, né, costumes e hábitos familiares, por não desistir de buscar os seus próprios interesses. Na verdade, não quer ser feliz, não sabe o que é ser feliz. Se quer ser feliz, você tem que então se render totalmente àquele que é o Senhor da vida. Você precisa se render àquele que te deu vida e que ninguém pode matar o que Ele deu para você. Queridos, há uma história bíblica que ela fala de um homem que tinha uma vinha. E esse homem, quando as pessoas olhavam, gostavam do que viam, achavam bonita a vinha dele, a casa dele, a vida dele. E houve alguém que se interessou muito pela vinha desse homem. Aquele homem se chamava Nabote. O termo ou o nome Nabote significa frutífero. Frutífero. E quem se interessou pela vinha de Nabote era um rei. E ele falou: Nabote, me vende a sua vinha. Ele disse: não. E ele chegou em casa e deu um piti. Chorou, se entristeceu, lamentou. Você já viu alguém interessado por algo que é de alguém? Ah, Deus, a casa do fulano do tal, como eu gostaria de ter uma casa igual aquela. Ah, como eu gostaria de ter aquela casa. E ele se aconselhou então com a sua esposa, que disse: não, fica tranquilo, levanta a sua cabeça aí, vai dar tudo certo. Ele se aconselhou com uma feiticeira, que era a própria mulher. E essa feiticeira então expediu carta aos líderes das cidades, e disse: ó, tem um homem que tem uma vinha, ele é frutífero, a vinha dele é linda, meu marido quer essa vinha. Então os sacerdotes foram mobilizados, todo mundo foi mobilizado, né, para arrancar a vinha de Nabote. Eu não vou continuar a história, mas eu quero te dizer: Satanás, ele olha para você, você está em Cristo, você é frutífero, você tem vida, a vida de Deus está manifestada em você, e Satanás, ele quer tirar isso de você. Nabote ficou sem a vinha, Nabote morreu, mas eu quero te dizer que você não vai ficar sem aquilo que Deus te deu. Você não vai ser morto pelo seu inimigo, porque o Senhor é poderoso para conceder a você e para ministrar na sua vida a vida dele. A vida dele. Aquele que te chamou, aquele que estabeleceu a sua igreja, a tornou indestrutível. E aí eu quero trazer um texto de Jeremias para fechar. Versículo 20, versículo 11, Jeremias capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua.
que jamais se esquecerá. Sabe quem te defende? Deus. Sabe quem se importa com os interesses que dizem respeito à sua necessidade? O próprio Deus. Sabe quem quer te dar o melhor dele? O próprio Deus. Ainda que Satanás queira arrancar alguma coisa de você, o dono da vinha é protetor. Jesus deu a própria vida para guardar a sua igreja, para proteger a sua igreja, para edificar a sua igreja, para preparar a sua igreja para estar com Ele por toda a eternidade. Amém? Vamos ficar de pé. Igreja, Deus nos tem chamado a vivermos de fato com a consciência, com sabedoria e com revelação de que somos a própria igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Portanto, somos indestrutíveis. Nosso Senhor é vitorioso. Amém. E porque Ele venceu, ninguém pode te vencer. E porque Ele é poderoso, ninguém pode te atingir. Somos a igreja do próprio Cristo. Somos o corpo do próprio Cristo. Que nessa noite nós vamos cear. Você se veja realmente, se sinta, mas seja tomado dessa revelação de sabedoria, de consciência daquilo que você é e de quem você é em Cristo Jesus. Somos a igreja do próprio Cristo. Jesus se entregou por você e por mim. Eu não quero que você pegue o pão e fique com medo do pão e nem do cálice nesta noite, mas que você entenda que Jesus tornou a igreja indestrutível, porque Ele é a base, é o fundamento no qual ela é edificada. E todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, como igreja, nós precisamos ter essa renovação da consciência de que somos indestrutíveis. Eu quero te chamar nesta noite a tomar uma postura firme. Talvez você diga assim: eu tenho vacilado em algumas áreas da minha vida, eu tenho medo de tomar a ceia do Senhor e Deus me castigar. Eu quero te dizer nessa noite, eu quero envergonhar o diabo. Ele tem me vencido em algumas áreas, mas eu creio que o sacrifício de Jesus me purifica de todo pecado. E eu creio que a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela me habilita a ser de fato perdoado. Ele pagou por meus pecados, e a tomar posse desse perdão para viver abundantemente a vida dele. Irmão, pisa no pecado, pisa no inimigo. Está debaixo dos seus pés, o seu inimigo está debaixo dos seus pés. Você pode sair do seu lugar. Tem mais bandejas distribuindo? Vamos lá. Pode vir à frente pegar o pão, o cálice. Isso. Sai do seu lugar, vem à frente. Aqui no meio, Márcio. Tem mais uma bandeja aqui, alguém? Por favor, aqui, Não dá não? Participar da ceia do Senhor é uma oportunidade, é um privilégio. E é também um ato de convicção, de ousadia. E se há dúvidas, e se há incertezas, se há inseguranças, que nessa noite você possa dizer: não, Jesus morreu por mim, Jesus pagou um alto preço por mim, Jesus assumiu a minha culpa, Jesus me torna indestrutível, eu estou sendo estabelecido, edificado nele.
para a eternidade. Vamos adorá-lo. Adoramos. Microfone aqui, aumenta o som. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Imutável é. o inferno não prevaleceu. Declare isso e nada irá me impedir. Nada irá impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias Irão se romper enquanto adoramos. Então declare isso, diga isso. Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Eu queria que você nesse momento pudesse declarar para o Senhor que a sua vida pertence a Ele, que você tem consciência de que você é a igreja dele, você é corpo de Cristo, que você é indestrutível. Não é por você, é por Ele, é pela obra dele na sua vida, é pelo que Ele fez por você. Feche os teus olhos, agradeça a Deus nesse momento. Obrigado, Deus, que estamos como igreja de Cristo, temos a convicção de que pertencemos ao Senhor. O Senhor vigia a tua vinha, o Senhor vigia a tua igreja. Temos a convicção de que o Senhor é o pastor, o único pastor da igreja. O Senhor de fato é provedor, o Senhor é o Deus que nos capacita e nos habilita para vivermos a santidade, para vivermos uma vida de pureza, para sermos produtivos, para sermos instrumentos de reprodução da vida do Senhor nesse lugar, nessa cidade e onde o Senhor nos colocar. Mas também temos esta convicção de que Tu és aquele que protege. O Senhor é poderoso,
O teu reino é inabalável. Senhor, nada pode resistir ao poder do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor venceu o inferno, porque o Senhor realmente é aquele que traz resistência para que a igreja do Senhor vença as portas do inferno, ainda que Satanás se levante e tente nos destruir. E obrigado porque nessa noite nós podemos ceiar, participar da ceia do Senhor. Eu queria que você declarasse assim: Senhor Jesus, a minha vida está fundamentada no teu sacrifício na cruz do Calvário. Que os meus pecados sejam perdoados, a minha vida seja purificada e que a vida do Senhor se revele em mim, para que eu possa viver o melhor do Senhor, a vontade do Senhor. Pode comer o pão, beber o cálice nesse instante. Continue nesse espírito de gratidão ao Senhor. Na tempestade Está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós clamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Glória a Deus. Sejamos essa igreja indestrutível. Amém. Corre aqui, Marcelo. Vem aqui. Queridos. Isso. Olha que camiseta linda, né? Resiliência. Tiago 1:12. É o nosso desafio. Ainda que provados, né? Ainda que tendo que enfrentar dificuldades, lutas, mas a manifestação da resiliência na vida daqueles que amam ao Senhor, e nós como igreja, né? Ela é uma realidade. Somos transformados, aperfeiçoados, nos tornamos resistentes aos ataques do inferno e vamos prevalecendo e vamos sendo em Cristo aperfeiçoados dia após dia. Amém? Então quem quiser adquirir essa linda camiseta, vai estar disponível ali na secretaria na saída. Quanto que é, pastor? 35 reais. Olha aí, dá uma viradinha aí. Aê. Obrigado, Marcelo. Então é isso aí, os 10 anos da CCT, e que Deus possa abençoar a sua semana. Estejamos atentos aí. Não passamos o CCT News, mas temos todas as informações aqui, as programações, as células, não se esquecendo do dia do amigo, né? Vai ser bênção. E vamos ter também uma semana a partir do dia 27 de semear, né? Vamos ter o Semeando 2021. Então esteja atento
para essas atividades. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo. Leva-nos na tua paz. Obrigado, Deus, porque mesmo em face dos momentos difíceis, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos provido. Muito obrigado pelo cuidado que todos temos tido, mas sobretudo pelo teu cuidado. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito sejam sobre vós, amados de Deus, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Vai na bênção, que o Senhor esteja suprindo poderosamente a sua vida. Aleluia. Grandioso